Tesouros ocultos da Bíblia, lições que ninguém te contou. Capítulo 7, Rispa, a mulher que velou seus filhos sob o céu. O vento soprava forte sobre as colinas de Gibeá. As nuvens densas pareciam pesar sobre a terra, como se até o céu carregasse o lamento de uma dor que ecoava muito além das pedras e vales. No meio daquele cenário de silêncio cortante, estava uma mulher, de pé, imóvel, solitária. Seu nome era Rispa. Antes que as tragédias manchassem sua história, Rispa era conhecida como concubina de Saul, o rei que em tempos passados fora ungido sobre Israel. Ela não tinha título de rainha, mas carregava em si a dignidade de quem amava e cuidava. De sua união com Saul nasceram 2 filhos, Armoni e Mefibosete. Não aquele Mefibosete, filho de Jonatas, mas outro, fruto de seu ventre. Eles eram seus meninos, sua herança, sua carne. Mas o tempo é cruel com quem deposita esperança em tronos instáveis. Quando Saul morreu e Davi assumiu o reinado, feridas antigas, alianças rompidas e promessas quebradas começaram a cobrar seu preço. E entre os fantasmas do passado, uma dívida de sangue veio à tona. Houve fome sobre Israel. 3 anos consecutivos de campos secos, colheitas frustradas e olhos cansados voltados para céus que se recusavam a enviar chuva. Desesperado, Davi buscou a face de Deus. A resposta foi direta e cortante como uma espada. Havia culpa sobre a casa de Saul, por causa da violência contra os gibeonitas, um povo que mesmo protegido por juramento, fora perseguido e ferido por ordem do antigo rei. Os gibeonitas não queriam prata nem ouro. Tampouco queriam vingança em forma de guerra. Mas exigiram algo que parecia impossível de ser concedido. Pediram 7 descendentes de Saul, para que fossem entregues e mortos publicamente, como reparação pela injustiça. E assim foi feito. Os nomes foram escolhidos. Entre eles, estavam os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete. Homens jovens, talvez ainda cheios de sonhos, que agora seriam pendurados em postes, sob o olhar de um povo que clamava por justiça, e sob o peso de uma sentença que não lhes pertencia. Não houve cortejo. Não houve sepultamento digno. Apenas corpos expostos, suspensos, enquanto o vento da colina cantava seu lamento. A lei daquele tempo não permitia que os enforcados fossem retirados antes que o céu se encarregasse de consumir seus ossos. Era costume de guerras, de pactos antigos, de punições definitivas. Mas o que ninguém esperava era o que Rispa faria. Ela não fugiu. Não se escondeu na sombra da vergonha. Pelo contrário, ela subiu até aquele lugar de morte com um pedaço de pano de saco, símbolo de lamento, humilhação e dor, e fez para si uma espécie de acampamento aos pés das estacas. E ali permaneceu. Dias. Semanas. Meses. De início, vieram os abutres, atraídos pelo cheiro de sangue. Mas Rispa os enfrentava. Espantava-os com pedras, com gritos, com os próprios braços erguidos contra o céu. À noite, algumas feras se aproximavam, farejando carne. E lá estava ela, erguendo tochas improvisadas, batendo paus, mantendo os olhos acesos, mesmo quando o corpo pedia descanso. Seu rosto, antes marcado pela beleza da juventude, agora estava sujo de pó, lágrimas e cansaço. Suas mãos, calejadas pela vida, tornaram-se escudo contra tudo o que ameaçava os filhos que não podia mais proteger, mas se recusava a abandonar. Por dias incontáveis, o sol queimou sua pele, a chuva molhou seu corpo e suas vestes, e o frio da madrugada cortava como lâmina. Mas ela não se moveu. A colina tornou-se palco de uma resistência silenciosa. Algumas pessoas passavam, olhavam e talvez murmuravam entre si. Ali está Rispa. A mulher que não abandona os mortos. Mas ela não se importava.
Porque aquele lugar, aquele chão, agora era sua trincheira. Uma trincheira de amor, de honra, de luto que se recusa a ser esquecido. E enquanto ela permanecia, uma pergunta parecia pairar sobre toda Israel. Que tipo de amor é esse, que nem a morte consegue calar? Sua vigília durou desde o início da colheita da cevada até a chegada das primeiras chuvas do outono. Meses em que Rispa enfrentou o céu, a terra e o próprio abandono humano. Não por esperança de que seus filhos voltassem, ela sabia que não voltariam. Mas por algo maior. Dignidade. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Davi, ele foi tomado por uma mistura de vergonha e reverência. Como pôde permitir que aqueles corpos, filhos de reis, netos de uma linhagem real, fossem esquecidos ao relento? Como ignorar a coragem de uma mãe que se recusava a deixar seus filhos se tornarem pasto de animais? Movido, Davi ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas, que também estavam sepultados precariamente em Jabes de Gileade, fossem trazidos. E junto deles, recolheu os ossos daqueles 7 que haviam sido entregues aos gibeonitas. Pela primeira vez, após tanto tempo, houve um enterro digno. Um sepultamento com honra, que encerrava não apenas uma dívida de sangue, mas também uma história de dor que já durava gerações. Quando a terra cobriu os ossos, a chuva caiu. Não como maldição, mas como selo de paz. Era como se o próprio céu dissesse: agora basta. Rispa, então desceu daquela colina. Suas vestes rasgadas, seus pés feridos, seus olhos fundos, carregavam cicatrizes que jamais seriam apagadas. Mas também carregavam uma história que atravessaria séculos, a história de uma mulher que enfrentou a morte, o silêncio e o esquecimento, simplesmente porque amava. Seu nome nunca mais seria apenas um nome. Rispa se tornou símbolo. Símbolo daquelas que permanecem. Daquelas que, mesmo quando tudo lhes é tirado, se recusam a abandonar aquilo que amaram. Símbolo de quem entende que, às vezes, amor não é levantar a voz, nem fazer discursos, nem mover multidões. Amor é permanecer. Ficar. Ser presença onde todo mundo já foi embora. E sua história, gravada nas linhas silenciosas das Escrituras, ecoa até hoje, perguntando a cada um de nós: será que sabemos o que significa permanecer? Será que somos capazes de enfrentar o desconforto, o silêncio e o abandono, por amor àquilo que realmente importa? Que a memória de Rispa nunca seja esquecida. Que seu ato silencioso seja lembrado como um grito que não precisou de palavras para se tornar eterno. Você ouviu mais um capítulo de Tesouros Ocultos da Bíblia, lições que ninguém te contou. Continue conosco nessa jornada por histórias que revelam o agir silencioso e poderoso de Deus. Até o próximo capítulo.